Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo dia de apresentações da Semana de Mercado Financeiro. Meu nome é Felipe Queiroz, faço parte, junto com meu colega Esdras Avelino, da Diretoria de Projetos da Liga de Mercado Financeiro da Exalc. Para o nosso primeiro painel da tarde, discutiremos a importância do agronegócio no mercado financeiro, contando com a presença de Manuel Pereira de Queiroz, administrador de relações do Rabobank, e Guilherme Belotti de Mello, gerente de consultoria agro no Itaú BBA, sendo mediados por Haroldo Torres, do canal Economicamente, e do PSEG, nosso parceiro. Antes de começarmos, gostaria de agradecer a presença de todos. É uma honra tê-los no nosso evento. Haroldo, te passo a palavra. Bom, inicialmente queria agradecer a todo o time da Liga do Mercado Financeiro, dizer que é um enorme prazer estar aqui hoje com vocês. Fico muito feliz com essa iniciativa e hoje nós vamos bater um papo especificamente sobre a importância do agronegócio brasileiro no mercado financeiro. E hoje nós vamos ter a presença do Manuel Pereira e do Guilherme Belotti. E para começar, eu gostaria que então aí o Manuel iniciasse a sua apresentação, colocando aí uma breve visão inicialmente sobre o panorama e perspectivas em relação ao agronegócio. Na sequência, o Guilherme vai fazer a sua exposição, também 10 minutos, e aí sim a gente abre aí para perguntas e respostas. Então aqui deixo o meu convite para você que está nos acompanhando pelo YouTube. Fique à vontade para encaminhar suas dúvidas e sugestões para que a gente possa compartilhar e respondê-las aqui. Então, Manuel, fique à vontade para fazer uma apresentação e uma exposição inicial. Pessoal, boa tarde. Também queria agradecer, obrigado, Haroldo, agradecer o Esdra, agradecer o Felipe, agradecer toda a turminha aí da Liga do Mercado Financeiro. Muito bom ver vocês jovens nessa idade, se interessando por finanças, se interessando por esse tema, que está tão ligado em qualquer setor da economia, quer dizer, é indissociável de qualquer setor da economia, inclusive o agronegócio. Eu trabalho no mercado financeiro há bastante tempo, o Guilherme trabalhou comigo no Rabobank, eu antes dele trabalhei no Itaú BBA também, quer dizer, já passei por várias casas, e sempre mexendo, sempre trabalhando com o setor de agronegócio, tá? Eu trabalho hoje no Rabobank, e acho que só de falar no Rabobank, acho que dá uma ideia da importância do agronegócio brasileiro. Quer dizer, o Rabobank é um banco holandês, de origem holandesa, é uma cooperativa, na verdade, foi criada por cooperativas, por produtores rurais holandeses há mais de 100 anos. É um banco que está no Brasil há mais de 30 anos, e é um banco que, fora da Holanda, só financia cadeia de agronegócios e alimentos, né? Então, e aqui no Brasil, basicamente, é agronegócio, né? É menos alimento e mais agronegócio. Então, eu trabalho num banco que só faz isso, e esse banco é um banco, aqui é um banco de nicho, mas é um banco que tem uma exposição significativa no mercado de agronegócio brasileiro. Seja ele dentro da porteira, quer dizer, financiando o produtor rural, seja ele depois da porteira, financiando trading, financiando empresas de transformação, ou mesmo antes da porteira, financiando empresas também de insumos agrícolas, empresas de o que a gente chama lá do setor nosso de farm inputs, né? Então, você tem bancos focados nesse negócio que só fazem isso. Para vocês terem uma ideia do tamanho, né, do que a gente tem, quer dizer, e a gente, obviamente, não faz só isso no Brasil, mas para vocês terem uma ideia, só para uma questão de ideia, tá? Quer dizer, a gente tem cerca de 10 bilhões de dólares emprestados para empresas e produtores rurais brasileiros. Isso é um banco, assim, um banco relativo. É grande no agronegócio no Brasil? É sim. Rivaliza com os grandes bancos brasileiros, mas assim, é só um banco. Quer dizer, para vocês terem noção do tamanho que é esse mercado. E assim, quando você conversa com os executivos na Holanda, eles são claros em falar o seguinte: olha, para onde o banco vai crescer? E eles sempre falam que tem 3 lugares que o banco pode crescer. Nos Estados Unidos, que realmente tem um agronegócio muito poderoso,
na Austrália, que tem Austrália, Nova Zelândia, e o Brasil. E na ordem, na verdade, é Estados Unidos, Brasil e Austrália. O Brasil tem um potencial, acho que não preciso falar para vocês que estão na Exalc, extraordinário no agronegócio brasileiro. Quer dizer, só a quantidade de pastagem degradada que a gente consegue transformar para a produção de alimentos vem acontecendo, esse processo vem acontecendo nos outros anos, é uma enormidade. A demanda mundial por alimentos, quer dizer, ela está crescendo assustadoramente. Quer dizer, em 2050 a previsão é que nós vamos ter 9 bilhões de bocas para alimentar. E poucos são os lugares no mundo que têm o potencial de prover isso para o mundo. E para você produzir, quer dizer, todo o processo de produção demanda investimento, né? Quer dizer, demanda capital, né? Seja capital próprio ou capital de terceiro. Quando eu falo capital de terceiro, é capital de empréstimo, justamente, seja ele empréstimos de bancos, seja ele através de mercado de capitais, com títulos no mercado de capitais, mas precisa de capital para investir. Então, o potencial do Brasil para o mercado financeiro, como negócio, é uma enormidade, né? Recentemente, até elogiar, acho que o Guilherme pode falar melhor, o Guilherme acabou de lançar recentemente um paper aí sobre potencial de consumo de milho da China devido à transformação que está acontecendo com a suinocultura lá. Quer dizer, é uma enormidade, os números são assombrosos. Até provoco ele aqui para colocar um pouco esses números na mesa para a gente ver como é impressionante o potencial. Perfeito, obrigado, Manuel, Haroldo, Felipe, Esdras, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que aqui são alguns prazeres, né? O primeiro grande prazer é estar de volta aqui a Exalc, a nossa escola-mãe aqui. É sempre um prazer se aproximar e poder contribuir um pouco da maneira que nós podemos aí com o desenvolvimento da nossa grandiosa escola, né? E outro prazer é estar com pessoas, estar debatendo com pessoas aqui hoje que eu admiro bastante, né? O Haroldo, que também tem acompanhado aqui o canal dele, né? Eu sou um leitor dos artigos que ele escreve. O Mané, que sem dúvida nenhuma é uma fonte de inspiração. Trabalhamos juntos e traçou uma carreira aí bastante brilhante no mercado financeiro agrícola, contribuindo aí para o desenvolvimento de muitas das empresas do agro que nós conhecemos hoje. Como foi dito pelo Felipe na apresentação, eu trabalho no Itaú BBA, né? Dentro do Itaú BBA nós temos uma diretoria de agronegócio, que ela já existia, mas esse ano, em 2020, ela ganhou muito mais robustez, e a partir desse ano nós começamos a atender todos os elos da cadeia. Antes nós tínhamos atendimento dedicado ao setor sucroenergético e ao segmento de produtores rurais. Nós percebemos que ter um olhar holístico sobre toda a cadeia, desde a produção de insumos, a comercialização e a distribuição de commodities, fazia muito sentido, né? Poderia trazer muitas vantagens na criação de soluções para os nossos clientes, e a partir de então aqui nós temos atendido aí todos os elos da cadeia e com o pessoal espalhado aí pelos principais cinturões de produção no Brasil. Do ponto de vista de a importância do agronegócio no mercado financeiro, e aqui complementando um pouquinho o que o Mané abordou já, eu acho que assim, é óbvio a importância do agronegócio para a economia brasileira, né? Em 2019 o agronegócio foi 21%, representou 21% do PIB. Esse ano, enquanto a economia está em frangalhos, né? Nossa perspectiva, por exemplo, é que a economia decresça 4,1% ao longo de 2020. Quando a gente pega os dados do CPEA, que inclusive aí da Exalc, até setembro desse ano, o agronegócio cresceu 6,5%, né? Que tende a se traduzir numa importância ainda maior do segmento para a economia como um todo aí ao final de 2020. Além disso, o setor é um grande gerador de divisas, né? Quando nós olhamos o lado internacional, nós exportamos aí quase 100 bilhões de dólares, sem dúvida nenhuma, é a principal mola propulsora aí da balança comercial brasileira, contribuindo aí para ajudar a diminuir uma das grandes fragilidades que nós tínhamos lá atrás, que era a fragilidade internacional, a fragilidade do que dizia respeito aí a
as poucas reservas cambiais, né? O que era fruto aí de muita volatilidade aqui no Brasil no passado, não que nós não tenhamos hoje, mas sem dúvida nenhuma o colchão que foi criado ao longo dos últimos anos ajuda a amenizar um pouquinho todos esses choques que vêm de fora. Uma outra maneira que a gente vê a importância do setor é na geração de empregos, né? 20% da população economicamente ativa aqui no Brasil, quase 18, 19 milhões de pessoas, elas são empregadas pelo agronegócio, né? Então, dada a relevância do setor para a economia como um todo, não tem como os bancos, que são grandes, ficarem de fora desse setor. Tem um outro elemento que ele é super relevante quando a gente olha a participação do agronegócio dentro da carteira dos bancos, das instituições financeiras como um todo, né? Ela, até um certo ponto, ela tem um elemento anticíclico, né? Que é mais ou menos isso que nós estamos observando hoje, né? Quando nós temos, eventualmente, períodos de maior estresse em outros segmentos, né? Que isso tende a levar, por exemplo, a uma desvalorização cambial, quando você tem algum grande choque da economia brasileira, isso acaba contribuindo aí para uma maior geração de renda na atividade agrícola aqui no Brasil, agropecuária, e acaba contribuindo para amortecer, enfim, para ter uma diversificação de portfólio aí dentro das instituições financeiras de maneira geral. E tem um outro ponto que eu acho que é relevante, que tem feito com que muita gente, principalmente nos últimos anos, voltassem os olhos para o setor, é que nós estamos passando também por um momento de mudança no modelo de financiamento do agro brasileiro, né? Na medida que a gente tende a deixar de ter uma participação super relevante dos recursos subsidiados, migrando aí, deixando espaço, como o Mané comentou, uma atividade super intensiva em capital, abrindo espaço aí para que nós tenhamos maior participação das instituições privadas no setor como um todo, né? E além disso, né, sob o olhar de um executivo, né, e aqui também vai muito de encontro com o que o Manuel comentou, quando nós olhamos para frente, e a gente olha os mais variados setores da economia, sem dúvida nenhuma, um dos deltas que nós temos aqui principais, né, é o agronegócio, né, onde nós teremos aí provavelmente uma grande estrada ainda a ser pavimentada, né, teremos aí, como o Mané comentou, 9 bilhões de bocas para serem alimentadas, isso sem dúvida nenhuma tende a fazer com que o Brasil consolide ainda mais seu espaço no agronegócio mundial, né? E como dinheiro, como crédito, ele é um dos insumos para que nós consigamos irrigar o mundo com alimento e com energia, sem dúvida nenhuma que ainda existe um grande espaço aí para que nós avancemos, aí, principalmente que os financistas agrícolas avancem aí e contribuam para o desenvolvimento do agro no Brasil ao longo dos próximos anos. Excelente, Guilherme e Manuel. Quero aqui aproveitar nesse momento para a gente iniciar, então, uma rodada de perguntas. E dentro dessas rodadas de perguntas, né, eu acho que fica claro, os dois elencaram a importância do agro brasileiro para a economia como um todo. E eu queria aqui fazer uma provocação, né? Essa provocação ela vem em direção aí a esse ano e ao próximo ano. Nós temos aí vindo uma boa rentabilidade do agro, trazida sobremaneira por essa desvalorização cambial e, ao mesmo tempo, por um apetite, né? Por uma demanda cada vez mais forte vinda do sul e sudeste asiático, em especial da China. Nesse cenário, a provocação que eu quero fazer para vocês é: qual que é o que se desenha para o agronegócio nos próximos anos? O que vocês veem em termos de perspectivas e tendências para o agronegócio, e principalmente de desafios? Ou seja, será que o produtor aí vai ter um estrangulamento em termos de custo de produção? Nós vamos ter uma tendência de concentração em grandes e médios produtores? Queria uma percepção de vocês, primeiro pensando nesses bons ventos que sopram para o agronegócio. E o que esses bons ventos vão nos levar para os próximos anos? Qual que é a visão de vocês em relação ao agronegócio em termos de médio e longo prazo, dado esse cenário que estamos vivendo hoje, mas em grande medida trazido por esse campo? Eu acho que podia começar, a gente podia revezar, cada hora um começa, né? Para senão eu mato todos os assuntos aqui, não deixo nada para o Guilherme. Não, Mané, fica à vontade, mas eu posso começar aqui, você, por favor, aí complemente. Eu acho que, assim, quando a gente olha no curto e médio prazo, o cenário
ele é bastante positivo, né? É claro que o agronegócio ele é bastante amplo e nós temos que tomar cuidado com a cadeia que nós estamos falando, né? Mas quando nós olhamos especificamente aí o elo dentro da porteira, né? Acho que nós até tínhamos aqui no início da pandemia uma grande preocupação, primeiro com o setor, com os produtores de algodão, né? Algodão é uma commodity bastante elástica, a renda, né? Então, com essa derrocada da economia global e a queda dos preços do petróleo também, que faz com que os principais produtos substitutos, aí, a fibra sintética ficasse mais competitiva, havia uma grande preocupação em relação a qual seria o comportamento da demanda aqui no Brasil pela fibra natural, né? A demanda mundial, na realidade. E o que nós acabamos observando é que houve uma melhora do segmento aí nos últimos 3 ou 4 meses, né? Na grande maioria dos países, a gente já começa a observar sinais de picape de demanda aqui, quando a gente começa a acompanhar os preços praticados nessas regiões, os preços já estão muito próximos dos patamares pré-pandemia, né? E quando a gente conversa com as trades também, a gente já começa a ver novas nomeações de navios, tanto de contratos mais longos. O pessoal que estava pouco fixado começou a acelerar as fixações, garantindo margens aí, assumindo que nós produziremos bem aí para essa safra e para a próxima safra, né? Então, acho que talvez uma das maiores preocupações era essa. Parece que o cenário ele é bem melhor. No caso do setor sucroenergético, né, que aí também trazia preocupação para os fornecedores de cana, né? Fornecedores de cana aqui, o Haroldo, sem dúvida nenhuma, pode dar aula para nós aqui, né? Mas aqui para quem está nos acompanhando, né? Tão familiarizado, o preço que os produtores recebem pela cana, de maneira geral, ele deriva de uma fórmula que chama-se Consecana, que, por sua vez, é composta aí por preços de açúcar e por preços de etanol. E no início da pandemia, com todo o isolamento social, o consumo de combustíveis caíram de maneira bastante significativa, os preços do petróleo aí tiveram uma grande derrocada também, e isso acabou trazendo uma grande preocupação, porque seria do setor, principalmente do lado do etanol, né? Mas o fato é que, paulatinamente, o que nós temos observado é que o consumo de combustível de cicloota ele tem aumentado, né, ao longo dos meses. Ele ainda está abaixo do que foi observado no ano passado, mas ainda assim tem melhorado na margem. E também, né, com a desvalorização cambial, nós tivemos aí os preços do açúcar em reais subindo de maneira bastante significativa, o que fez com grande parte do que era produzido aqui no Brasil de etanol ter sido deslocado, pelo menos grande parte do mix das usinas tenha sido deslocado para a produção de açúcar, o que ajudou a enxugar um pouquinho o mercado de combustíveis, o mercado de biocombustíveis aqui no Brasil. O que nos faz agora prever também um mercado um pouquinho mais apertado aí para o final dessa safra, para o próximo ano, né? O que sugere que nós teremos preços aí melhores ao longo do ano que vem, assumindo que não teremos aí novas segundas ondas de Covid e grandes impactos nos preços do petróleo. Do lado do açúcar também, é o mundo entrando novamente em mais um ano de déficit, né? Alguns problemas em alguns importantes países produtores exportadores, né? É o caso de Tailândia. A própria União Europeia também teve algumas intempéries climáticas que atrapalhou aí o aumento da produção de açúcar. Tem discussões em relação ao subsídio na Índia, e tudo isso faz com que o mercado fique um pouquinho mais apertado e acabe, isso combinado aí com o câmbio desvalorizado, tem dado oportunidade aí para as usinas fixarem preços bastante razoáveis, e mesmo para aquelas que não fixaram, ainda parece que vai ter uma janela razoável de bons preços ao longo dos próximos anos. E quando você traz isso aí para preço de ATR, parece que serão preços de ATRs também que voltam a trazer alguma rentabilidade para o produtor dentro da porteira, né? Claro que isso depende se é arrendado ou não, né? Quanto que paga de arrendamento, a região que está, mas enfim, eu acho que esses dois segmentos, algodão e o setor sucroenergético, nos preocupavam um pouco mais. Parece que as preocupações ficaram um pouco para trás. E aí a gente vai para soja e milho, os preços decolaram esse ano, né? A gente costuma falar que preços de milho viraram preço de soja, né? E preços de soja viraram preço de boi. E agora o de boi eu acho que está trocando por Hilux, né? Porque é impressionante, né? Mas o de fato é que houve uma conjunção de fatores, né? Acho que de maneira geral, além da desvalorização cambial, que faz com que a paridade de exportação subisse de maneira bastante, que fez com que a paridade de exportação subisse de maneira bastante significativa, né? A gente teve aí problemas climáticos do balanço norte-americano, né?
No caso do milho, nós esperávamos que os Estados Unidos fosse produzir 400 milhões de toneladas, no final vai produzir aqui cerca de 380 milhões de toneladas, o que era para ser um ano que teria estoques vazando pelo ladrão e, consequentemente, tendo que encontrar destinos e, por sua vez, ia fazer os preços baixarem. Isso não aconteceu. A gente tende a ter estoques de passagem nos Estados Unidos em patamares menores na safra 2021 do que foi a safra 19-20, quando tivemos uma grande quebra de produção, né? E no caso da soja, esse cenário ainda é muito mais preocupante, porque eles tendem a virar aí 2021 com 5 milhões de toneladas no estoque, que é o menor estoque desde a safra 13 e 14. Né? Então, tudo isso faz com que os olhos do mercado internacional se voltem para a safra aqui na América do Sul, e o que nós temos observado é que o clima seco, que trouxe um plantio um pouquinho mais tardio para a soja, né? Eu acho que ainda é muito cedo para nós falarmos em grandes quebras de produção, mas certamente tende a reduzir o teto produtivo da cultura. Então, provavelmente a gente também não dá para falar mais em super safra aqui no Brasil de 135, 136 milhões de toneladas. Talvez falar em algo mais ao redor de 130 já seja algo mais palatável, né? O que sugere que o balanço aqui também vai ficar apertado, que aquela produção adicional que viria da América do Sul talvez não seja tão grande assim, e lembrando que tem muita água para passar por debaixo da ponte ainda, e é um ano de laninha, né, que tende a trazer menos chuvas na região sul do país, o que pode trazer um impacto maior de produção. Então, assim, parece que do ponto de vista de preços, né, do ponto de vista de margem, por mais que nós tenhamos tido aí um aumento do custos esse ano, parece que ele foi muito mais recompensado pelo aumento de preço, e quando nós olhamos pelo menos dentro da nossa carteira, o que a gente observa aí é um avanço bastante grande das fixações, né? Boas relações de troca sendo fixadas, tanto para essa safra que está sendo plantada agora, quanto para a safra que vem, o que parece que vai garantir boas margens. Enfim, é um cenário que é bastante positivo. Talvez o que nos preocupa um pouco mais quando a gente pega todo esse agronegócio, as mais variadas cadeias, os mais variados elos da cadeia, talvez seja o segmento de proteína animal, notadamente frango, né? Porque provavelmente, né, vai enfrentar preços de insumos, né, de ração, tanto de milho quanto de farelo de soja mais alto, e por outro lado, principalmente aqueles que são mais focados no mercado doméstico, né, vai ter uma equação aqui para ser resolvida que diz respeito aí a um possível fim do auxílio emergencial, que já saiu de 600 para 300 milhões de reais, e para o ano que vem pode ser que ele acabe, e aí nós estamos falando aí de um auxílio que vai sair de 67 milhões de pessoas para um alcance agora na casa de 15, 20 milhões, que vai ser o Bolsa Família, né? Por mais que nós esperemos aí uma aceleração do crescimento econômico aí ao longo do próximo ano, tem que ver se esse efeito renda vai ser compensado, né? Então, assim, acho que o cenário de médio prazo ele é bom, talvez com um pouquinho mais de preocupação para o setor de frango, principalmente aquele voltado ao mercado doméstico. Mas acho que assim, os ventos que sopram aí a favor do setor parece que eles são muito sólidos aí ao longo, pelo menos, dos próximos 2, 3 anos. E aqui, só para complementar, antes de passar a bola para o Mané, e aqui aproveitar que nós estamos falando aí com o pessoal da economia aqui do Exalc também, né? Nos parece que a gente está entrando num miniciclo de preços um pouquinho mais alto de commodities, né? E aqui eu não foi eu que criei isso, para falar a verdade, é que é uma coisa que nós concordamos muito que o Alexandre Mendonça de Barros fala, porque a gente tem quando a gente olha a grande maioria das commodities, provavelmente não, a grande maioria das commodities está entrando num período de balanço um pouco mais apertado de redução de estoques. Concomitante a isso, um período de enfraquecimento do dólar mundialmente. Quando o dólar perde valor, você tende por si só jogar os valores das commodities comercializadas internacionalmente, né, denominadas em dólares, para cima. Então parece que a gente entra aí também no miniciclo de preços internacionais um pouco mais elevados, isso combinados aí com o câmbio desvalorizado, é um big picture que traz bastante, deve trazer ainda boa renda para a atividade aqui no Brasil. Bom, assim, depois de uma aula dessas fica difícil complementar qualquer coisa, né? Mas a gente vai tentar aqui. Acho que é importante colocar, né? Quer dizer, a gente, né, você vê o Guilherme em banco e a gente falando aqui de laninha, né? Às vezes o pessoal tem uma imagem de que, bom, o pessoal lá no mercado financeiro não vai saber o que está acontecendo aqui ou o que vai acontecer. Basicamente, quem trabalha
no mercado financeiro. Quer dizer, a gente não só empresta dinheiro, mas a gente tem outras atividades, inclusive uma atividade muito importante que é de prover hedge para os nossos clientes, tanto hedge de moeda quanto hedge de commodities, quer dizer, prover proteção, quer dizer, instrumentos em que façam com que eles possam se proteger contra uma queda de preços, eventualmente no caso de um exportador. Commodity é commodity, né? Quer dizer, commodity, a gente realmente está entrando num ciclo de alta. Boi acho que está em preço de ouro agora, né, Guilherme? E a gente está realmente com preços promissores e tudo mais. Mas agora commodity é commodity, né? E eu trabalhei com um economista quando eu estava lá na casa do Guilherme, que ele falava o seguinte: olha, previsão de câmbio foi inventado para desmoralizar o economista, tá? Porque, assim, olha, tudo bem. E a mesma coisa quando você fala em previsão de preço de commodity, porque você não controla, né, os vários agentes. E aí, pegando um gancho nisso aí, o que a gente faz o tempo todo, né, e a nossa função aqui, é analisar risco, porque a gente vai botar dinheiro lá, a gente quer saber quais são as chances desse dinheiro voltar para a gente, né? E quando você fala no setor de agro em geral, o setor de agro, diferente de uma manufatura simples, quer dizer, o setor de agro envolve riscos que são, não vou dizer que são mais arriscado do que uma indústria de manufatura normal, mas ele envolve outros riscos que não estão numa fatura onde entram insumos, tem transformação e sai produto final. Primeiro, porque os insumos são voláteis. Os insumos, uma grande parte deles já são commodities, óleo diesel, petróleo, adubo. Segundo, você tem, com esse comércio, como é commodity, você tem esse risco de preço lá na ponta, e que como eu falei, quer dizer, a gente faz cenários, mas dizer que a gente vai acertar na mosca, né, é difícil. Você tem risco biológico, né? Você tem risco climático. Então, analisar, do ponto de vista de mercado financeiro, analisar setor de agronegócio não é um negócio simples e requer realmente conhecimento. Quer dizer, olha, o Guilherme citou o exemplo do Laninha. Quer dizer, bom, Laninha, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, devem ter seca. Quer dizer, isso já acende uma luz amarela. Bom, Paraná e São Paulo, pode ser que sim, pode ser que não, a gente está numa zona de transição. Mas todos esses fatores, quando a gente vai analisar risco, são importantes. O dólar realmente ajudou. Eu acho que o câmbio, pelas nossas projeções, como eu já falei, né, isso é para desmoralizar economista, mas segundo o nosso economista, o câmbio pode voltar um pouco, mas de certa forma a gente nós encontramos um novo patamar. Os preços das commodities em geral, como o Guilherme colocou, aparentemente parecem estar num novo ciclo de alta. Tem um negócio curioso que a gente tem que lembrar quando a gente fala em exportação de commodities, em alimentar o mundo, né? 80% da população do mundo está fora do que a gente conhece como mundo ocidental, né? Tá? 80% do mundo vive na Ásia e na África, né? No resto do mundo é só 20% da população. Então a gente tem que ter isso na cabeça. E o crescimento dessas regiões é que tem realmente puxado o desenvolvimento do mundo, e a demanda deles por alimentos é enorme. Quer dizer, essa coisa da China de estar ainda a partir de alguns sistemas de produção bastante arcaicos, coisas como originaram a Covid, e aí eu queria pegar uma outra deixa. Quer dizer, uma das coisas que o Haroldo colocou aqui é quais são os grandes desafios que a gente vê pela frente para o nosso agronegócio, e quais são os grandes desafios que nós, no mercado financeiro, estamos vendo, né? E aí eu vou dar 2 exemplos, né, que a gente já citou aqui. Um é o exemplo do Laninha, que a gente está olhando. O que é? É um evento climático extremo. Quer dizer,
esses eventos estão começando a ocorrer com maior frequência no globo. Tá? Outro evento que nós tivemos esse ano foi a Covid, que foi o caso de você, de repente, ter numa feira, na Wet Fair, lá que eles chamam lá na China, você ter aparecido uma contaminação no mundo que mudou o mundo inteiro. Então, o sistema de produção e a segurança do alimento, e o Brasil tem um bom exemplo de segurança alimentar, quer dizer, em termos dos nossos frigoríficos, exportadores, os nossos sistemas são bons sistemas para a gente mostrar lá fora. Quer dizer, esse tipo de coisa na China, por exemplo, é o tipo de coisa que vai mudar. Quer dizer, você vai ter que acabar com essas feiras úmidas, você vai, como o Guilherme colocou nesse artigo que eu citei, vale a pena ler, quer dizer, vai mudar o sistema de produção de porco, quer dizer, porco vai consumir mais milho do Brasil porque não vai consumir lavagem, quer dizer, o porco de fundo de quintal vai acabar na China. E aí, quer dizer, toda essa deixa do negócio é para dizer o seguinte: existe uma preocupação, existe um risco e que está sendo analisado pelos bancos, tá? Que é o risco socioambiental. Tá? Os bancos cada vez mais estão se preocupando com o risco socioambiental. A gente tem lido no jornal dia a dia, esse final de semana mesmo saiu uma diretora do Banco Central, uma reportagem dela falando sobre a ideia de como o Banco Central está querendo incentivar financiamentos e abordagens que sejam, de certa forma, melhores do ponto de vista socioambiental e que levem o risco socioambiental. Tá? Não é só porque nós somos parte da sociedade e queremos o bem do mundo, é porque o risco socioambiental aumenta muito. Né? Quer dizer, hoje se você tiver, sei lá, se uma empresa olha, uma empresa multinacional, mas ela tem um trabalho similar ao escravo lá na sei lá, Indonésia, né? Não quer saber, o consumidor lá na Europa, ou o consumidor nos Estados Unidos, não quer saber se aqui nos Estados Unidos que a empresa está sendo socialmente errada ou não. É lá na Europa, né? E aí, isso é uma cadeia. Se eu empresto dinheiro para uma empresa dessas, essa empresa, por um motivo qualquer, e por um deslize socioambiental, ela tem um prejuízo, isso é um risco para a minha instituição financeira também. Então, a análise de risco cada vez mais vai envolver, esse eu acho que é um grande desafio, os bancos não sabem ainda, a gente tem já alguma coisa feita há alguns anos, mas a gente não sabe ainda como é que vai ser feita exatamente essa transformação, mas o risco socioambiental está cada vez mais sendo levado em consideração. Vejam o que aconteceu com a Vale, com os preços de ações da Vale depois do acidente lá de Mariana, entendeu? Quer dizer, você tem uma desvalorização da empresa, você pode levar coisas desse tipo, podem levar uma empresa a quebrar e com isso, obviamente, o financiador fica sem receber os seus. Tá? Agora, muito além não só da preocupação com o risco, vem a preocupação com uma sociedade melhor. Quer dizer, eu acho que as empresas, o mundo em geral, está se voltando para isso. Isso é um requerimento da nossa sociedade. E as empresas, e aí incluídas empresas financeiras, têm que se adequar a isso. Pessoal, olha que interessante. Pode falar, Guilherme. Posso só complementar o Mané aqui um pouquinho, que eu acho que esse ponto que ele trouxe ele é super relevante, né? Esse ponto das práticas ESGs aqui, a preocupação que os latentes no mercado financeiro hoje, né? Tanto do lado dos bancos quanto de fundos, enfim, todo mundo que acaba irrigando dinheiro para o agronegócio como um todo. Eu acho que esse ponto que o Mané tocou ele é super relevante, mas isso não é bom só para só para mostrar para banco, não. Acho que isso tende a trazer perpetuidade para os negócios, né? Do ponto de vista de uma análise holística de risco, né? De política de risco, ele é super relevante e acaba auxiliando aí os players na tomada de decisão mais adequada, né? E aí, me atentando um pouco aqui ao G do ESG, né? Do ESG aqui de Environmental Sustentabilidade e Governança,
Eu acho que o gancho que dá para fazer aqui é com essa mudança que eu comentei do modelo de financiamento da agricultura como um todo, principalmente olhando os aspectos dentro da porteira, né? Acho que daqui para frente vai ficar cada vez mais necessário, né, que a mesma maestria que existe no manejo agrícola, né, seja observado dentro do escritório, né? A gente até costuma falar que não tem a lei dos mínimos dos solos lá, parece que a próxima onda de crescimento ela pode ser segurada aí pelos mínimos, pela lei dos mínimos entre gestão de escritório e gestão de produção agrícola. Eu acho que cada vez daqui para frente os produtores terão que ter mais transparência, portanto terão que ter uma governança implementada de controles, né, monitoramento, responsabilidade, quem faz o quê, política de gestão de risco, políticas comerciais, né, enfim, caixa mínima, esse tipo de coisa, eu acho que vai ser cada vez mais latente, cada vez mais importante para que possa ser percebida uma redução do nível de risco da atividade como um todo, né? E isso tende a fazer com que essa ponte que tem que ser construída daqui para o próximo modelo de financiamento possibilite uma travessia muito mais tranquila. Eu acho que isso é um ponto super relevante. Eu acho que é bom não só para acesso à fonte de financiamento, mas também para tomar as melhores decisões, né? Quando você separa as unidades de negócio, consegue saber o que está dando lucro, o que não está, você consegue melhorar aí a sua gestão e, consequentemente, a maximização da rentabilidade do negócio. Acho que esse daqui é um ponto super relevante. E, por fim, outro desafio que eu gostaria de lançar aqui, lançar para vocês, diz respeito à parte de digitalização, né? Eu acho que é super importante quando nós estamos falando aqui no ambiente universitário, né? Eu acho que é um termo que está na moda, né? A agricultura 4.0, a agricultura digital, mas isso traz alguns desafios para o gestor, né? Eu acho que o primeiro deles é uma gestão de cultura, uma gestão de pessoas, né? Será que o agrônomo que era formado aí quando o Mané se formou, quando eu me formei, vai ter o mesmo perfil do agrônomo que tem que ser formado agora para ajudar a tocar uma propriedade com esse ferramental, né? Será que a maneira como eu faço o contrato não vai ter que ser uma maneira diferente? Eu não vou ter que sair de um contrato tradicional para uma assinatura de um SLA, de um contrato de nível de serviço, né? E aqui aproveitar que estamos falando com economistas aqui, nós sabemos que, por exemplo, o mercado de soja talvez é um dos mais próximos de competição perfeita que nós temos, né? Se ele está mais próximo de competição perfeita, preço é igual ao custo marginal. Se eu começo a incorporar muita tecnologia, muita digitalização no coração da minha operação, e a gente sabe que tecnologia é muito obsoleta, o que acontece se você se amarra com uma tecnologia e daqui 3 anos ela ficou defasada? Né? Você está com custos de produção lá de trás, com preços que vão refletir os custos marginais de agora. Então, tudo isso exige uma educação de gestão que eu acho que é um dos grandes desafios que nós teremos aí para os próximos anos, para conseguir maximizar toda essa possibilidade que existe aí nesse mundo digital voltado ao agronegócio. Pessoal, olha que legal, né? Eu acho que se a gente resumir um pouco as palavras-chave aqui do Guilherme e do Manuel, a gente tem, veja, você tem um hiato aí entre tecnologia e qualificação no campo a percorrer. Nós temos a questão ligada aos indicadores ou até mesmo a sustentabilidade. E até aproveitando essa provocação de sustentabilidade, os indicadores de ESG, a Ana Pacheco mandou uma pergunta para a gente, eu quero reformular a pergunta da Ana, olhando para 2 pilares e queria que vocês analisassem esses 2 pilares. E olhando principalmente para o caso americano. A Ana, na realidade, diz o seguinte, olha, com a eleição do Biden, não coloca em risco a nossa relação comercial China, Brasil, né, e uma eventual aproximação? Então, a primeira pergunta que eu quero colocar é do primeiro lado, como que vocês veem isso, se é uma ameaça a essa relação China, que pode enfraquecer esse fluxo comercial brasileiro, dado uma eventual reaproximação com os Estados Unidos e a China? E, de um segundo lado, eu ainda quero olhar Biden sobre o ponto de vista de sustentabilidade. Vocês acham que essa eleição do Biden também pode significar cada vez mais um aperto e cada vez mais uma exigência, principalmente do ponto de vista internacional, em relação a práticas de sustentabilidade e conservação no agronegócio? E se esses indicadores vão passar a compor
os instrumentos de crédito, ou seja, cada vez mais os indicadores de crédito vão olhar em minúcia os indicadores de sustentabilidade ou projetos de economia circular, de certa forma. Então, quero aproveitar essa pergunta da Ana. Estou costurando aqui, Ana. Primeiro, quero ver se vocês veem essa aproximação Biden, a eleição Biden, efetivamente, sobre o ponto de vista da China como uma ameaça. E, do outro lado, se para nós isso pode fortalecer o movimento ligado à sustentabilidade, e nós vamos olhar isso como métricas, inclusive, do ponto de vista de crédito. Vamos lá. Eu não vou responder a questão diretamente, né? Vamos tentar dar uma desviadinha no assunto, porque a gente, por questões de compliance, não pode fazer, e tenho certeza que o Guilherme está na mesma página, não pode fazer comentários políticos, né? Quer dizer, ou não deve, ou não é recomendado que faça, e em termos de economia, a gente tem a área de economia do banco para fazer isso. O que eu vejo assim, trazendo para o nosso mundo dentro de mercado financeiro, né? Eu acho que as exigências, e acho que isso aí não é uma questão necessariamente de ser o Biden, tá? Eu acho que as exigências socioambientais são exigências da sociedade, quer dizer, e é óbvio que a gente tem muita gente que vai aproveitar essas exigências. A gente tem político correto, tem político malandro. A gente tem, né, agrônomo correto, tem agrônomo malandro, né? Da mesma maneira, quer dizer, você tem gente que usa esse tema para defender os seus próprios interesses, isso no mundo inteiro. E isso é legítimo, é o que se faz parte do jogo, isso aí. O que eu acredito que o Brasil tem que fazer, e aí é o que a gente acredita que o Brasil tem que fazer, e o que eu acredito que isso tem que partir não só numa esfera de governo, isso tem que partir de da ação de cada setor, de cada empresa e tudo mais, é tomar a iniciativa da questão ambiental. Quer dizer, tomar a iniciativa e estar à frente é a forma de evitar que os outros usem isso, né, para nos taxar, para evitar de comprar os nossos produtos ou qualquer coisa. Quer dizer, eu acho que falta a gente realmente tomar essa iniciativa. É commodity, eu acho que, de certa forma, também, a oferta e a demanda se equilibra, né? Quer dizer, você piora um pouco de um lado quando você tem excesso de oferta, que não parece ser o caso agora, né? Mas eu acho que a gente precisa, assim, eu acho que a iniciativa tem que partir, e assim, agronegócio mexe com o clima diretamente, então a iniciativa tem que partir do agronegócio. E quando eu falo agronegócio, são as entidades representativas do agronegócio, mas é também o empresário, dentro do seu microcosmo lá, fazendo a coisa certa. E por que fazer a coisa certa? Quer dizer, quando eu comentei na passagem anterior sobre aquela reportagem do Banco Central, é o seguinte: os bancos estão... A gente analisa risco, a gente tem modelos financeiros para analisar risco, né? Os modelos financeiros é o seguinte: olha, você pega o balanço da empresa, quando é uma empresa, né? Quando é produtor rural, também é igual, a gente transforma o gerencial do produtor rural num contábil, a gente joga lá no balanço, tem determinados índices, né? Depois tem uma parte, vamos dizer, olha, como é que é o management da empresa, como é que é isso, tem uma parte que é mais qualitativa, tudo isso gera um rating do banco, tá? Esse rating é o que me determina o seguinte: se esse cliente tem mais risco ou menos risco. É um rating que nem é das agências de rating. Todos os bancos têm um rating interno, tá? E esses índices financeiros geram esse rating para analisar risco. Hoje, como é que os bancos fazem nas questões socioambientais? Já existe uma avaliação. Isso passa por comitê de crédito, mas ela é, vamos dizer, muito mais exclusiva do que propriamente qualitativa. Ela fala o seguinte: olha, com esse cara aqui não faço. Esse cara aqui não cumpre legislação, porque ele
não faz isso, tal. Com esse aqui não é perfeito, tal, mas assim, hoje ela é exclusiva. O que está em estudo entre os bancos, e isso eu posso garantir, está em estudo não só entre os bancos, e recomendo a leitura dessa entrevista com a diretora do Banco Central, está entre os órgãos reguladores, que a avaliação socioambiental faça parte do cálculo de risco daquele cliente. Tá? Os bancos não sabem ainda como fazer isso, mas isso está aí. Então, quer dizer, da mesma maneira que você tem que ter uma liquidez, vamos falar de uma empresa, para ter um bom rating eu preciso ter uma estrutura de capital bem equilibrada, eu preciso ter uma liquidez corrente boa, eu preciso ter na liquidez, uma estrutura de capital, eu preciso ter o meu endividamento sob controle e tudo mais. Da mesma maneira que esses índices financeiros geram um rating da empresa, tá? A ideia é que nos próximos anos, isso deve estar para vir, parte desse rating seja medido também por questões socioambiental. É isso que está em discussão. Os bancos não sabem como fazer. Então, da mesma maneira que você tem que cuidar hoje da sua liquidez, do seu endividamento e tudo mais, para obter crédito a taxas melhores, a prazos maiores, a preço competitivo, você também vai ter que ter índices ambientais bons. E da mesma maneira que uma empresa edita um balanço auditado, por exemplo, para dar confiança nessas informações, ela vai precisar ter um relatório socioambiental pelas normas do GRI, para poder dar confiança dessas informações para os agentes financeiros. Então, assim, para empresas em geral, o que eu posso recomendar hoje? Olha, importante, comece a trabalhar num relatório socioambiental, se você não tem ainda. Tá? Comece a medir gases de efeito estufa. Tá? Determine um responsável socioambiental na sua empresa, a nível de gerência, pelo menos. Né? Quer dizer, não é deixar lá com o encarregado, um cara que que possa dialogar com o banco, que possa dialogar com o mercado. Para produtor rural, né? Para produtor rural, busque certificações de produção. Primeira coisa, cumpra a lei, né? Tenha o seu CAR em dia, e assim, mas isso é fazer o básico, acho que tem que fazer um pouco além, quer dizer, busque certificações, entendeu? Então, por exemplo, quem está em cana-de-açúcar, busque certificação de bom suco. Isso é um diferencial a mais para o cara. Vamos lembrar que quando você pega duas empresas, quer dizer, os recursos são finitos, né? Nós, bancos, né, eu tenho um limite do que eu posso emprestar, por exemplo, para o setor de soja. Né? E aí, se eu tenho um cara aqui que tem um risco melhor e um cara aqui que tem um risco pior, e eu só consigo emprestar para um dos dois, eu vou emprestar para o cara que tem um risco melhor. Né? Então, você também, quando você está numa empresa e quando você está no papel de tomador de recursos, você está disputando esse recurso com outras pessoas. Então, eu sempre brinco o seguinte: não são os bancos que dão dinheiro ou dão crédito ou te dão taxas melhores. É você que se torna apto, através da sua gestão financeira, em captar melhor, em captar mais barato, em captar tal. Só que o se tornar apto, que hoje em dia é basicamente ter bons resultados financeiros para mostrar, quer dizer, vai se tornar em pouco tempo, em alguma quantidade, você também ter índices socioambientais para mostrar. Acho importante, eu queria até ouvir a opinião do Guilherme, como é que esse papo ocorre também aqui no... Beleza, Mané, obrigado. Não, acho que concordo com você, acho que nós temos uma visão muito parecida. Dentro de casa, os eixos dos nossos clientes já são afetados pelas práticas socioambientais, e isso, quando a gente olha o mercado como um todo, só vai ganhar mais tração, né? É inexorável que essa vai ter que ser
mais uma área, para quem ainda não a tem criada, criar, como você comentou, que eu acho que, sem dúvida nenhuma, ela vai merecer cada vez mais atenção ao longo dos próximos anos. É inexorável que ela é necessária, seja para acessar fontes de financiamento, seja para garantir acesso a mercados, né? É só lembrar lá atrás, quando nós falávamos de café, por exemplo, a gente olhava a certificação UTZ, antes era um prêmio. Agora é uma condição sine qua non, você não acessa mercado. Então, acho que assim, acho que esse daqui é o caminho que nós vamos seguir, e o Mané está super correto aqui, inexorável, vai acontecer e num curtíssimo prazo de tempo. Eu acho que as pressões já são latentes, o momento está cada vez maior. Passando agora para outra pergunta do Haroldo aqui, no que diz respeito à relação Brasil-China pós-Biden, né? Aqui acho que vou ser bastante simplista, né? E a nossa opinião aqui é que a tensão comercial entre China e Estados Unidos ela vai seguir, Estados Unidos e China vai seguir. Eu acho que isso já é uma demanda da classe média americana. Eu acho que é difícil você revertê-la, e ela transcende a parte comercial, né? O que eu acho que tende a acontecer é que nós teremos um ambiente menos volátil e um pouquinho mais previsível, né? Isso na margem, ela pode até ser um pouquinho prejudicial para o Brasil no curto prazo, né? Porque todo mundo se lembra de 2018, quando foi o pico da guerra comercial e as exportações de soja aqui, por exemplo, explodiram. A gente sabe que um mundo mais previsível, ele leva, no médio e longo prazo, a um crescimento econômico maior da economia global, né? Então, isso tende a ser bom para todos. E tem um outro ponto que é super relevante, que é que China e Brasil têm uma dependência umbilical muito grande, né? Não adianta a China não consegue prescindir de um fornecedor tão relevante quanto o Brasil para aumentar a dependência de um outro país cuja fricção comercial é sempre on-and-off. Então, nos parece que, a despeito de tudo isso, e tendo em vista a necessidade que a China tem da importação de alimentos, eu acho que aqui abre espaço para falar um pouquinho do paper lá que nós escrevemos, que o Mané comentou, em que a gente faz cenários de recomposição do rebanho suíno chinês, e a demanda adicional de milho e de soja para fazer frente a essa recomposição dos diferentes cenários. Aqui acho que mais importante do que o valor absoluto, que provavelmente vai estar errado, né? Que assim como o câmbio é que a gente vai errar, mas a ordem de grandeza ela é super relevante. A gente está falando aí para milho, por exemplo, nos próximos 6 anos, a depender de como vai ser a política de estoques na China, a gente está falando de quase 1 Brasil e meio, 2 Brasis. Então, assim, é algo muito relevante, né? Então, por isso que a gente acha que a dependência comercial, a relação comercial entre Brasil e China, ela vai continuar sendo estabelecida, e provavelmente vai ser nos aspectos normais de trade, né? Que em 2018 nós vimos o Brasil exportando o ano inteiro. Agora o que vai voltar a acontecer é que provavelmente é Estados Unidos exportando para a China, principalmente no que diz respeito a grãos, aí no segundo semestre do ano, e o Brasil exportando na sua janela no primeiro semestre do ano. Excelente, pessoal. Impressionante como o tempo voa. Tem um monte de perguntas aqui que não abordamos ainda e temáticas que a gente não fez. Inclusive, tem gente perguntando aqui, Guilherme, então, final do ano não é para ter mais picanha nem cerveja importada. Estão achando que nós já vamos ter que reduzir o nosso consumo. Mas isso fica para um próximo bate-papo. Eu aqui, então, passo para vocês dois fazerem as suas considerações finais para a gente encerrar, então, este nosso webinar. Mano, eu vou deixar para você que é doutor agora o final, mas já que você me deixou, eu começo aqui, tá? Tudo bem? Acho que aqui é só para primeiro agradecer novamente o convite aqui de vocês. Eu acho que é um prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho das nossas opiniões e enfim, do que nós enxergamos sobre os principais mercados e tendências, e que isso, de alguma maneira, possa contribuir um pouquinho para a formação de vocês. Eu acho que assim como o Manuel aqui contribuiu muito para a minha formação, né? Eu lembro do período que nós passamos juntos no Rabobank, os toques que ele dava, assim, acho que eram super relevantes e sem dúvida nenhuma contribuíram muito aqui para que eu seguisse a minha carreira até agora, né? Acho que tem um ponto relevante para vocês que estão na universidade agora. Nós comentamos muito dessa estrada que nós temos ainda para pavimentar no agronegócio brasileiro,
que vai depender de muita gente boa, né? Eu costumo falar que um dos ativos mais valiosos hoje em dia é alguém que consiga discernir um feijão de uma soja e sabe um pouquinho de finanças e economia. Acho que você tem aí um grande prato aí que nós temos para nos alimentar ao longo dos próximos anos, sem dúvida nenhuma, profissionais com esse perfil, né? Claro que tem todas as outras competências e atitudes de proatividade, enfim, mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, nesse mundo que nós temos hoje, de aumento da necessidade aí de recursos privados na atividade, esse tipo de profissional tende a ser cada vez mais valorizado, né? E é por isso que aproveito aqui para lançar para vocês em primeira mão que esse ano nós criamos aqui o Programa de Formação em Agronegócio do Itaú BBA. Ele é um programa para atração de talentos aqui para a nossa equipe comercial. Ele vai ter uma duração de 1 ano, né, e prevê job rotation aí nas principais áreas comerciais do banco. E ele é focado em talentos aí que tem graduação, que se graduaram entre dezembro de 2018 e tem graduação prevista até dezembro de 2021. Para mais detalhes, quem quiser mais detalhes, quem quiser mais informações sobre o programa, por favor, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, ou basta entrar no LinkedIn do Itaú BBA, que lá vai ter o caminho aí para o site, para vocês lerem mais informações e eventualmente, para os interessados aqui, fazer inscrições. Acho que é um grande prazer tê-los conosco aqui ao longo do próximo ano. Bom, gente, assim, complementando, acho que é agradecer, é sempre muito bom voltar. Quem se formou nessa escola tem um carinho especial por ela, tem uma recordação dos momentos vividos em Piracicaba, que realmente nos acompanha por resto da vida. Então, é sempre um prazer contribuir para a formação de jovens, né? Mas quando vem da escola é melhor ainda. Então, tem um pinguinho a mais. Eu tenho uma historinha para falar como é que eu vou terminar isso aqui, e acho que, dado esse negócio que o Guilherme falou, que, olha, tem muita oportunidade e tudo mais. Meu filho, já formado, esteve no Japão há um ano e pouco atrás, e ele me trouxe uma camiseta com uma frase que um professor, ele foi para Sapporo. Na Sapporo tem uma estátua de um professor de agronomia americano que foi, depois da guerra dos Estados Unidos, para dar aula lá em Sapporo. E ele encontrou aqueles japoneses, estudantes de agronomia. Japoneses são muito tímidos, muito quietos e tudo mais, tal. E essa camiseta que meu filho me trouxe é a frase que ele escreveu no primeiro dia de aula, e que eu recomendo. Acho que é uma frase que eu achei maravilhosa para passar para jovens que estão em formações. A frase é: Boys, be ambitious. Tá? Procurem essa frase aí, Boys, be ambitious, vocês vão saber da história desse professor americano na Faculdade de Agronomia lá de Sapporo. Ele tem uma estátua lá para ele, em Sapporo, lá, que é um dos pontos turísticos em Sapporo. Tá bom? Então, be ambitious. Obrigado pelo convite. Haroldo, obrigado pela intermediação. Guilherme, sempre um prazer. Tá? Hoje a gente sempre tem... A troca de experiência é muito importante. Hoje eu aprendo muito mais com você do que você comigo. Bom, queria agradecer mais uma vez, Manuel, Guilherme, foi um enorme prazer. Veja que essa 1 hora voou aqui conosco, e agora então quero devolver para o time da Liga do Mercado Financeiro. Também aqui deixo o meu agradecimento a vocês e sucesso na formação e na trajetória de vocês. Então, Esdras e Felipe, fiquem à vontade para fazer o encerramento. Bom, pessoal, realmente, como o Haroldo disse, né, 1 hora é quase nada, ainda mais quando junta tanta exalquiana assim. Em nome da Liga, então, faço agradecimentos aí ao Manuel, ao Guilherme, 2 egressos da nossa escola. É sempre bom ver o pessoal criando uma carreira fantástica, cumprindo missão vitoriosa. Ao Haroldo também, mestre e doutor também pela nossa escola, né? Realmente é gratificante ver o nosso pessoal indo tão longe e cada vez conquistando mais.
Então, além de teve a notícia do Guilherme de boas notícias, também tem uma do PSEG, para quem está inscrito no nosso evento e está acompanhando as lives, no final do evento vai receber aí um certificado, e com esse certificado vai ganhar 10% de desconto no MBA do PSEG, de Finanças e Controladoria. Muito simples, basta pegar o certificado e fazer sua inscrição, que já vai estar recebendo. Além disso, estendo o meu convite também para que assistam às lives das 16 horas, com o pessoal da JP Morgan, falando um pouquinho aí mais de carreira, e esse evento fantástico que está só começando. Espero ver vocês mais em breve. Até mais.